A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda aula do curso de formação de pregadores, pregador com propósito. Nós estamos avançando no módulo de número 1, que trata sobre o seguinte tema: a Escritura como formação espiritual do pregador. E hoje vamos abordar um tema absolutamente essencial para quem quer pregar com profundidade bíblica e vida espiritual autêntica. O tema de hoje é dimensões da leitura bíblica, espiritualidade devocional e rigor exegético, ok? O objetivo desta aula de hoje é que, ao final desta aula, você seja capaz de entender as duas principais abordagens de leitura bíblica, devocional e a leitura exegética. Compreender os objetivos e limitações de cada abordagem, identificar os riscos de se praticar apenas uma dimensão da leitura, aprender como equilibrar devoção e exegese na preparação do sermão e aplicar essa integração de forma prática no seu dia a dia ministerial. John Piper, ele diz o seguinte: não há leitura bíblica madura onde não há temor reverente e estudo diligente. O pregador é um homem da palavra, não apenas para pregar a palavra, mas para ser moldado por ela, como já falamos na aula anterior. Mas qual é a forma correta de ler a Bíblia? A resposta é ambas. O pregador, ele precisa de uma leitura devocional que aquece o coração e de uma leitura exegética que ilumina a mente. Muitos erram por se alimentar apenas de uma dessas fontes, quando Deus nos chama a beber profundamente dessas duas. Alduir, afinal de contas, o que é uma leitura devocional? Bom, a leitura devocional é o momento em que você se aproxima da Bíblia não como estudante, mas como filho. A leitura devocional é um encontro com a voz de Deus, não com a letra do texto apenas, ok? E algumas características aqui da leitura devocional são assim, importantes, tá? É pessoal e é íntima, tá bom? Outra característica aqui da leitura devocional é que ela foca na vida interior, não no sermão. Outra característica da leitura devocional é que ela é feita com oração e escuta sensível. Mas uma característica aqui da leitura devocional é que ela busca transformação, consolo, direção e correção. Salmo de número 19, verso 7, o salmista declara o seguinte: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Porém, essa leitura devocional ela tem também algumas limitações, como por exemplo, ela pode gerar interpretações subjetivas demais se não houver discernimento. Ela não prepara o pregador para ensinar o texto no seu contexto, ok? Eu diria a leitura exegética. O que é uma leitura exegética? Bom, Sproul diz que exegese é escavar o texto para descobrir o que Deus disse e não o que eu quero ouvir. Vou repetir. Exegese é escavar o texto, né? Escavar o texto para descobrir o que Deus disse e não o que eu quero ouvir. Pense nisso. A leitura exegética é um estudo profundo, técnico e teológico das Escrituras. Aqui, o leitor é como um arqueólogo da palavra, que busca entender o que o texto significa originalmente. Características desta leitura exegética são as seguintes: ela busca o sentido original do texto.
Considera a gramática, contexto, autor, destinatário e também cultura. É feita com ferramentas teológicas e hermenêuticas. Serve à fidelidade bíblica e à pregação responsável. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ela tem também, sim, algumas limitações, claro, com toda certeza. Pode se tornar fria e intelectualizada se for feita sem oração. Perde o poder de edificação se for desconectada da vida interior, ok? Então ela tem essas limitações também. Mas o pregador maduro, ele precisa equilibrar as duas dimensões. Eugene Peterson disse que cabe ao pregador ler a Bíblia de joelhos e com os olhos bem abertos. O problema não está na leitura devocional, de forma alguma, nem na exegética. O problema está na separação radical entre as duas. É aqui que mora o perigo. O pregador devocional sem exegese se torna superficial e subjetivo e corre no risco de, sim, de interpretar muitas vezes o texto de forma equivocada, errada. O pregador exegético sem devoção se torna frio, acadêmico e também arrogante. Então, nós precisamos equilibrar na prática essas duas leituras. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, leia para ser tocado devocionalmente. Estude para pregar com precisão exegeticamente. Ore antes, durante e depois da leitura em ambas as abordagens. Vou liberar para você aqui uma dica prática para isso, tá? Antes de montar o sermão, faça uma leitura devocional do texto em oração. Depois, volte ao texto com suas ferramentas de estudo, dicionários, comentários, gramática, etc. Ok? A experiência do texto e a fidelidade do texto, Hernandes Dias Lopes diz algo extraordinário. Ele diz que o pregador não é dono da mensagem, mas servo do texto. Quando o pregador une experiência espiritual com fidelidade bíblica, ele se torna um canal equilibrado de Deus. E é isso que a gente quer. A experiência sem verdade leva ao engano. A verdade sem experiência leva ao legalismo. A experiência com verdade leva à pregação viva. Mas nós temos também que entender o perigo de exageros. Só o que Deus me revelou versus só o que academicamente se interpreta. Tá bom? Esse é um perigo aqui dos exageros. Erros comuns que a gente encontra aqui. Espiritualismo descontextualizado. Usar o texto para dizer o que ele nunca disse, alegando ser uma revelação. Fuja disso. Isso não pode acontecer com você. Isso é um erro gravíssimo. Tá bom? Exemplo. O pregador faz tipologias de tudo, até onde a Bíblia não autoriza. Aldir, mas pode-se fazer tipologia da Bíblia, de alguns textos? Sim, quando o texto permite isso. Nem todo texto permite tipologia. Entendeu? Então, por exemplo, nem todo significado de nome bíblico de personagem tem algo ali, de fato, profundo, aplicativo no sermão. E toma muito cuidado. A gente vai ver muito isso mais pra frente aqui, de forma bem mais clara para vocês. Tá bom? Outro erro gravíssimo que se encontra aqui. Intelectualismo sem vida espiritual. Reduzir o texto a dados e gramática sem paixão nem oração. Exemplo, pregações que impressionam a mente, mas não tocam o coração.
É aquela pregação que fala, meu Deus, como ele pregou, que mensagem profunda, teológica, eloquente, que sermão extraordinário. Mas eu tô saindo seco, eu tô saindo vazio, não senti nada. É isso. Então, Paul Washer, ele diz algo interessante. Quem não aprende a ouvir o texto, jamais aprenderá a falar com Deus. Vou repetir. Quem não aprende a ouvir o texto, jamais aprenderá a falar com Deus e por Deus. Ok? Por Deus. Nós temos aqui também algumas dicas para, através delas, discipular pregadores nesse equilíbrio. Rodrigo, como que eu posso equilibrar isso aí? Como que eu posso resolver esse problema? Que eu não quero cair nesses erros aqui, quero fugir deles. Vamos lá. Você precisa ler com oração e reverência, ok? Outra coisa que pode te ajudar é, na leitura, usar comentários confiáveis em materiais teológicos, mas sem dependência, ok? Também manter uma vida de oração antes da preparação de qualquer esboço. Outro, faça leituras devocionais e outra exegética do mesmo texto. Vou repetir. Pegue o texto, faça uma leitura devocional dele e depois uma leitura exegética dele. Ok? E também sempre pergunte ao texto o que o texto disse, o que Deus falou comigo através dele. Como isso será comunicado com fidelidade e poder. Ok? Por fim, nós temos aqui também Jesus e as Escrituras como modelo perfeito de entregação. Tá ok? Jesus usava as Escrituras com intimidade devocional e autoridade interpretativa. Ele dizia, está escrito, mas também chorava. Orava e aplicava a palavra com amor e com poder. Cristo é a palavra feita carne e nós devemos ser pregadores cuja carne foi tocada pela palavra. É o que diz Karl Barth. Lucas 24, capítulo 24, versículo 27, diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Qual é a exegese aqui? Olha só, Lucas 24, 32. Porventura, não ardia em o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, devoção. Percebeu? Vou repetir isso aqui para você, porque é importante você perceber essa diferença. Começando por Moisés, Jesus está com os discípulos de Emaús. Ele vem, começando por Moisés e todos os profetas, explica o que dele se achava em todas as escrituras. Então, ele lê, explica e aplica. E o versículo 32 diz assim, o resultado disso. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Isso aqui já é devoção. Então você tem exegese e você tem devoção. Completo. Perfeito. Ok? Você não precisa escolher entre um pregador de oração e um pregador de estudo. Não. A Bíblia exige leitores que amem e pensem. Você não precisa escolher. Você tem que ser os dois. Tanto um pregador de oração quanto um pregador de estudo. Isso vai fazer a diferença. Pregadores que sintam, que pensem, que amem, que estudem, que expliquem, que vivam. É isso que Deus está procurando nesse tempo. É isso que Deus quer levantar nesta hora. Pregadores maduros, eles são formados na atenção, entre os joelhos dobrados e os olhos atentos. Devemos ouvir Deus no coração e no texto. Leonardo Ravenhill diz, não preguem apenas o que estudaram. Preguem ou pregarão com poder
quando pregarem o que viveram. A ideia de Leonardo Ravenhill aqui é dizer que eu não posso apenas pregar o que eu pesquisei, o que eu li. Não. Nós vamos ter poder espiritual. A nossa mensagem vai ter peso, relevância, vai transformar vidas quando nós pregarmos o que a gente viveu. Ok? Nós, como costume, vamos deixar aqui no final desta aula algumas aplicações práticas para você ir desenvolvendo. Ok? Primeiro, escolha um texto bíblico e faça 2 leituras diferentes. Uma devocional, anotando o que Deus falou ao seu coração. Segunda, a outra, uma leitura exegética, buscando o contexto, o público, o propósito e a escritura, ok? Segundo, identifique onde as 2 leituras se encontram. Essa é a base da sua pregação. Terceiro, comece um caderno de interpretações. Registre os insights, o contexto, revelações e aplicações, iluminações que Deus está lhe dando. Quarto, pratique pregar esse texto a você mesmo, equilibrando clareza teológica e paixão espiritual. Nós ficamos por aqui nesta aula. Na próxima aula, aula de número 3 desse módulo de número 1, nós vamos aprofundar ainda mais. Nós vamos falar sobre os fundamentos de hermenêutica bíblica para o pregador. Vamos trabalhar os princípios fundamentais, básicos de interpretação bíblica para que sua leitura seja cada vez mais fiel ao texto e frutífera no púlpito. Vocês podem nos passar todo esse material que vocês estarão estudando lá no nosso canal no Telegram, tá bom? E lá eu vou estar analisando junto com vocês e dando a vocês o nosso feedback, conselhos, dicas, para que você possa crescer ainda mais no Ministério da Palavra. Deus te abençoe e até a nossa próxima